Primeiro, para identificar a tendência do preço do ativo, você vai pelo básico, você trabalha com fundo mais alto que o fundo anterior, rompendo o topo anterior. Pronto, a partir daqui já identificamos que está em uma tendência de alta, está em um corredor de alta, né? O preço do ativo, para ele se manter na sua tendência de alta, ele precisa fazer rompimentos, ele precisa romper o topo anterior. No caso aqui, ele vai romper esse topo aqui para continuar a sua tendência de alta. Então, a partir desse movimento em que ele rompe esse topo anterior, ele vai fazer esse movimento aqui para a tendência de alta. Logo depois ele faz um recuo, depois rompe novamente para a sua tendência de alta. Até aqui é muito simples identificar esse suporte e resistência. Onde que era o suporte do preço do ativo? Quando ele bate aqui, quando ele bate exatamente nesse ponto, volta, depois ele tem uma nova impulsão, rompendo o topo anterior. Pronto, o que era uma resistência vai se transformar num suporte a partir do momento em que ele vai romper. A partir desse momento que ele rompeu, ele volta para o que era uma resistência, ele precisa testar esse suporte e volta a subir, tá bom? Então, é assim que basicamente funciona o suporte e resistência na tendência de alta. O preço ele sempre procura romper o topo anterior. E é com esse rompimento do topo anterior que identificamos os próximos suportes e resistências. Aqui tem uma próxima resistência, aqui tem uma próxima resistência, correto? E quando ele rompe essa resistência, automaticamente ele vai testar o suporte. O preço do ativo ele vai voltar para testar esse suporte. Bom, para a tendência de baixa, ou seja, contra a tendência de alta. Para a tendência de baixa, exatamente a mesma coisa, só que o preço, em vez de romper a resistência, ele vai romper o suporte. O preço da ação, ele vai fazer um movimento de pullback, né? Ele precisa romper o fundo anterior, ele vai fazer esse movimento aqui para testar o suporte. Pronto. A partir do momento que ele rompeu, além de eu não ter mais suporte, eu criei uma nova resistência no preço do ativo. Isso aqui em qualquer tempo gráfico de 15 minutos, 1 hora, tempo gráfico de 4 horas, diário ou semanal, que são os tempos gráficos que nós utilizamos aqui para o swing trade. Tempo gráfico a partir de 1 hora. De 1 hora em diante, de 1 hora para cima, é o que nós vamos sempre utilizar para operações de swing trade. Por que isso? Porque a rentabilidade é maior, as estruturas são muito mais fortes, e com essas estruturas mais fortes, tornam muito mais assertivas as nossas operações do mercado. Então, aqui tem as duas tendências. E contra a tendência, depois que o preço do ativo ele estava na sua tendência de alta, rompeu o topo anterior, e ele começa a fazer uma estrutura. Eu vou dar um exemplo aqui de uma estrutura bem clara, que é o ombro, cabeça, ombro. Essa estrutura aqui é um padrão claro, um padrão mais simples de reversão de tendência. Quando o preço da ação ele consegue romper o que era aqui um suporte, que é o preço que ele testou 2 vezes e transformou isso aqui num suporte. Quando ele rompe o suporte e transforma esse suporte numa resistência, quando que ele vai testar o suporte e transformar numa resistência? Quando ele vier novamente a subir e testar o que era o suporte aqui, uma nova resistência. A partir daqui o preço tende a cair, tá? A partir desse momento que ele testou, viu que não vai conseguir romper essa resistência novamente, ele transforma no suporte, o preço ele volta a cair. Isso daqui é uma confirmação de reversão de tendência, quando o preço faz esse movimento. E também tem quando o preço do ativo ele está lateralizado, ou seja, sem direção, podendo até mesmo estar em um movimento de acumulação, né? Uma acumulação ou distribuição. A acumulação é quando o preço da ação, depois de uma forte tendência de baixa, ele lateraliza, aqui ele está acumulando. A distribuição é quando o preço do ativo, depois de uma forte tendência de alta, ele lateraliza para haver uma possível reversão de tendência. Então, isso aqui é uma distribuição. Bom, são só essas duas diferenças aí, mas basicamente é lateralização do preço. Você espera, você não faz nada nesse momento. Preço do ativo lateralizado, fica até mais fácil identificar o suporte e a resistência. Esse aqui é a resistência, esse aqui é o suporte, né? O preço da ação, ele precisa romper essas duas extremidades, uma extremidade ou outra, ou o suporte ou a resistência, para continuar sua tendência
tanto para a tendência de alta quanto para a tendência de baixa. Então, esse aqui é o básico do suporte e resistência na lateralização. Porém, nem todo suporte ou toda resistência ele fica nessa linha reta, nessa linha simples, né? O preço da ação ele também apresenta estruturas no price action em que pode se tornar um afunilamento, né? Ou seja, o preço da ação está acumulando tanto em que ele pode romper com força tanto para cima quanto para a tendência de alta quanto para a tendência de baixa, e ele vai fazendo esse afunilamento aqui no preço. O preço ele vai encurtando cada vez mais, né? Ou seja, a resistência ele fica mais baixa que a resistência anterior, né? Essa resistência fica ainda mais baixa que a resistência anterior e assim por diante até o momento que o preço da ação, o preço do ativo, ou ele rompe aqui para cima, ou ele rompe para baixo, né? O que é importante você saber aqui? Que isso daqui, que essas duas estruturas aqui, esse ponto e esse ponto, é uma resistência e um suporte. Aqui em cima é uma resistência, aqui embaixo é um suporte. Pronto. É disso que você precisa saber, tá? Isso aqui é uma figura clássica de continuação de tendência no gráfico, tá? É muito comum no gráfico diário, muito comum para o swing trade.